Próximo transtorno, então, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O que seria isso? Qualquer coisa pode ser um trauma, mas nem tudo é traumatizável, digamos assim. Nem toda mudança é um trauma, é um luto, mas nem toda mudança precisa ser trabalhada, né? Às vezes a pessoa se recupera sozinha. O que eu quero dizer com isso? Se você perder alguém, se você sofreu um acidente de carro, sofreu um constrangimento por causa da chuva, um cachorro ser agressivo ou propriamente te atacar. Então são algumas coisas possíveis de acontecer. Isso pode acontecer e não te traumatizar de maneira alguma, mas também pode te traumatizar. Então você pode ter medo de dirigir, ou de ir no carona, ou de andar de avião, medo de cachorro, medo de gato, medo da chuva. Esses traumas existem. Aí, se isso estiver interferindo de alguma maneira, você precisa tratar. Por que eu digo se estiver interferindo? Por exemplo, se você tiver medo de cachorro na rua, em Concórdia, assim, é muito raro que em Concórdia Santa Catarina é mais raro ter bichos na rua. Não acontece tanto, tá, gente? Não acontece tanto aqui em Concórdia. Tá? Em Concórdia não tem muito isso. Mas se você for para Campo Belo do Sul, que é a cidade ali na região serrana, ou propriamente Lages, ali na região serrana ali de Santa Catarina, tem muito bicho na rua. Então se você for morar em Lages, você precisa ter esse medo regulado, porque senão você não sai de casa lá, né? Dependendo da região ali, nos locais que eu fui, eu notei que tem bastante bicho solto lá. Então assim, existem a necessidade de tratar. Por exemplo, se você estiver em Campo Belo, tiver medo de elevador, cara, cidade com 8 mil habitantes, é difícil um lugar que tem 3 andares lá, tudo térreo lá, tipo, não tem, né, nem sei quantos elevadores tem na cidade, mas acho que 10 é muito, assim, 10, 20 elevadores na cidade é muito, nem sei se tem tudo isso. Então, que necessidade tem se tu estiver morando lá, assim, considerando a situação de lá, cara, talvez nem tenha necessidade, mas se tu for para Lages ou Concórdia, né, tu já teria que trabalhar esse medo. Concórdia tem muito prédio. Lages, tu teria que trabalhar tanto o medo do cachorro como o medo do elevador. É uma cidade imensa em tamanho, tem 300 mil habitantes, já tem muito prédio e tal. Então, assim, dependendo do contexto, tu não precisa tratar o medo. Dependendo do contexto, tu precisa. Não tem como saber tudo que tu vai precisar tratar na tua vida. Tá? Não tem como saber tudo. Só que aí que tá o bonito da vida. Porque a gente não vê o futuro. A gente consegue ser surpreendido, a gente consegue ver a novidade, a gente consegue ver outras coisas. Porque se o futuro tivesse pré-definido numa lógica, como diz a música Fábula de Engenheiros do Havaí, a vida meio que perderia um pouco do gosto dela. Então, esse fator surpresa é extremamente importante, que faz parte aí, né, do exemplo do TEPT. Então, muitas vezes você vai ser surpreendido e vai ter que melhorar alguma coisa. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O que é o TAG, então? O TAG, além as crises de ansiedade, né? Além das crises de ansiedade, crise de choro, crise de raiva, né? O TAG, ele é, por exemplo, generalizar alguma coisa. Isso é bom, tá? Generalizar não é algo ruim. Por exemplo, você vê isso aqui. O que é isso aqui? Estou mostrando na câmera, se você está vendo a câmera, você está vendo que eu mostrei um copo. É um copo. Você imediatamente sabe o que é e sabe para que serve, né? Geralmente é para tomar água, mas você pode também ter aquela função de você colocar uma massa aqui embaixo e recortar, né? Uma massa de bolacha, uma massa de pão, uma coisa assim. Ó, tem outras funções, massa de pizza também eles fazem assim. Então, tem outras funções, mas a função mais conhecida é um copo para beber líquido, né? Colocar alguma coisa dentro e colocar na boca. Essa é a função do copo. E por que eu estou perguntando isso?
eu não sei, mas você já viu esse copo aqui na tua vida? Esse modelo desse jeito aqui, de 300 ml? Talvez você nunca tenha visto esse copo na vida. Talvez você nunca tenha visto essa cadeira ou qualquer coisa que tenha aí na vida. Só que, tipo assim, você sabe o que é porque você viu algo parecido, você viu algo que tem a mesma função. E é aí que tá. Você generalizou, então você não precisa pensar, o que é aquele negócio? Cara, o que é aquele... Ah, é um copo. Não, você já tem essa imagem mental. Então generalizar e economizar energia é muito bom. E é bom também você discriminar, né? Tem outros tipos de copo, tem taças, copos para beber bebidas específicas, aquela coisa toda. Você discrimina. Então tá, eu tenho copo, mas esse é para tomar água e esse é para tomar vinho. Então, tá, você discriminou, senão geralmente não vai tomar a água na taça de vinho. Não sei, estou imaginando aqui. E a ansiedade, a gente generaliza, então você, no sentido ruim, né, de generalizar, você sofre uma crise no shopping. Aí você generaliza para o mercado grande, você generaliza para o mercado pequeno, até não conseguir mais sair de casa. Eu vou falar das crises, então. As crises, tem crise de choro, que é quando a pessoa tem um choro descontrolado. Crise de raiva, quando a pessoa tem uma raiva descontrolada, né? Um momento aí, surto talvez, as pessoas podem conhecer como surto. Crise de ansiedade, que é quando afeta a barriga, peito, garganta, né? Dá uma presa na garganta e paralisa o rosto. Crise de ansiedade. Crise de pânico é a sensação psicológica de que vai morrer. E esses são tipos, né? E daí se você for generalizando as crises, eu tenho um lugar, eu tenho um outro, e você começar a evitar esses lugares, vai chegar um momento que você não vai sair de casa. Tá? E você não saindo de casa, você fica com medo da praça, o medo do medo, agorafobia. Tá? Então, é um pânico piorado, digamos assim. E ela está associada com as crises que você sofreu e também pode estar associada com a fobia social, que a fobia social é a dificuldade de interação social. Então eu não consigo interagir com as outras pessoas, não disso é fobia social. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você